de adoração e comunhão contigo. Que nós venhamos a entregar, Pai, o melhor da nossa essência a Ti, como sacrifício, como um incenso, Pai, suave aos Suas narinas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Pode se assentar, meu irmão. Eu não vou ler o texto com vocês em pé, porque hoje tem texto. Hoje eu quero trazer para vocês, eu gosto de trazer pregação expositiva, né? Falar sobre a palavra, explicar a palavra. Então não adianta eu ler em pé e depois retomar tudo sentado. Amém? O título da mensagem de hoje, eu não sou de colocar título, mas o Senhor ontem me pegou de uma tal forma e aquilo que eu faço sem título, Ele me deu título, me deu tópico, me deu tudo e eu fiz, de acordo com o que Ele quis. E o nome da mensagem de hoje, não sei se deu tempo dos meninos fazer, que eu mandei meio tarde, mas é a graça, é o ano da inovação, né? E o nome da mensagem é A Graça Inovadora. E eu quero que você abra a sua Bíblia lá em 1 Pedro, no versículo 1. 1 Pedro 1. E a gente vai passear por 1 Pedro. Eu tenho compartilhado algumas outras mensagens com o pessoal da minha supervisão, em algumas reuniões com a liderança, e de repente eu até estava pensando em trazer uma dessas mensagens, mas o Senhor me conduziu para 1 Pedro. E nós vamos passear por ela. Eu quero contextualizar com vocês, antes de entrar na palavra, o que essa mensagem vai vir trazendo, tá? E aí, 1 Pedro, eu vou falar de 1 Pedro, do versículo 13 ao 21, mas eu vou trazer o contexto antes para vocês, tá? Pedro, ele vai trazer aqui para a gente, do capítulo 1 até o 3, uma saudação, né? Vai estar trazendo uma saudação aos forasteiros da dispersão. Foram aqueles que foram alcançados, eram gentios, pessoas de outras culturas e outras religiões que foram alcançadas pela graça de Cristo, estavam se reunindo naquela localidade, onde Pedro estava trazendo a mensagem. Então ele começa com uma saudação a esse povo esse povo era como a gente. Eu quero que vocês entendam já de cara, se tiver um povo que nós somos na Bíblia, nós somos o povo gentil. Nós não somos israelitas. Não nascemos judeus e não estamos debaixo das mesmas leis de Israel. Somos gentios, um povo de outra cultura, um povo desafortunado da graça, mas alcançado pela mensagem trazida por esses homens desbravadores que escolheram caminhar e proclamar o Evangelho de Cristo. E Pedro começa saudando esse povo. E do versículo 3 até do 3 ao 9, é uma doxologia que Pedro faz. Cleito, falou difícil, doxologia. Doxologia nada mais é do que um momento de adoração, louvor. Pedro começa a exaltar ao Senhor, a dizer as qualidades, a dizer o favor da graça, o quanto o Senhor é belo, o quanto o Senhor é lindo, Ele é poderoso, e tudo aquilo que está acontecendo é de acordo com a natureza, com a essência do nosso Deus. Doxologia, aquilo que nós fizemos no começo, louvando, adorando. É um momento de adoração. E aí a nossa mensagem começa a chegar do verso 10 em diante. E aí eu quero contextualizar um pouco mais, né? Do verso 10 em diante, Pedro vai trazer para a gente um resumo sobre o quê? Sobre a salvação, sobre a graça, sobre aquilo que nos alcançou, sobre o motivo de eu e você estarmos aqui nessa manhã. A graça, a salvação, o favor imerecido. E ele vai começar descrevendo aquilo que os profetas disseram sobre uma graça que não era para eles. Eles profetizaram sobre Jesus. São as profecias messiânicas, né? Aquelas que falavam da vinda de Cristo. E essas profecias falavam sobre a graça vindoura, a graça que ainda não tinha vindo, mas que chegaria. E era algo tão belo, era algo tão poderoso, era algo tão cheio de valor, que esses profetas ansiavam conhecer essa graça.
Mas a mesma palavra que revelava essa graça para eles, também revelou para eles que aquilo que eles proclamavam não era para eles. Era para um povo que ainda viria. E isso era tão bonito, isso era tão belo, isso era tão poderoso, que no verso 12, vai terminar dizendo que é algo tão maravilhoso que até os anjos anseiam observar. Graça, favor imerecido que nós temos, mas nem os anjos tiveram. E quando cada um de nós é alcançado, a gente não fala que toda vez que uma alma se rende, existe festa no... Está aqui, ó. Os anjos anseiam, e quando isso acontece, eles fazem festa no céu, porque é algo tão belo, é algo tão maravilhoso, uma vida que encontra e conhece Jesus. É algo tão poderoso, que há festa no céu. Quando eu e você fomos alcançados, houve festa no céu. Quando eu e você levantamos pela manhã todos os dias e decidimos continuar vivendo embaixo dessa graça, a festa no céu, meu irmão. A festa no céu, minha irmã. E isso é maravilhoso. E agora eu vou entrar na mensagem, que está do verso 13 ao 21. E começa assim: portanto, preparem sua mente para a ação e exercitem o autocontrole. Depositem toda a sua esperança na graça que receberam quando Jesus Cristo for revelado. Próximo. Sejam filhos obedientes. Não voltem ao seu antigo modo de viver, quando satisfaziam os seus próprios desejos e viviam na ignorância. Agora, porém, sejam santos em tudo o que fizerem, como é santo aquele que os... Amém. Só até aí, por enquanto. Depois eu vou continuando no restante. Como primeiro tópico, eu acho que não deu tempo deles colocar, mas eu coloquei como primeiro tópico, tá bom? Mente preparada é distração e falta de foco derrotada. Tem um segredinho, nesse primeiro verso já no 13. Pedro vai começar assim. Pedro descreveu para a gente a graça, certo? Descreveu algo tão bom, algo tão pleno, algo tão maravilhoso, que a nossa vontade, quando a gente conhece Jesus, quando a gente está no primeiro amor, qual que é? É aquilo que a gente faz no começo do culto, está na presença dele, mão para o alto, adora, glorifica, se derrama. E isso é maravilhoso, nos preenche, nos completa, traz para a gente conforto, traz para a gente uma sensação de vazio preenchido, esse momento de entrega, de adoração. E por nós passaríamos o dia, a noite e a vida assim, não passaríamos? Porém, fomos chamados como sal da terra e luz do... Então não dá para passar o dia todo de mão para o alto e adorando. E aí Pedro vai dizer o seguinte: portanto, preparem sua mente para a ação e exercitem o autocontrole. Depositem toda a sua esperança na graça que receberão quando Jesus Cristo for revelado. Quem aqui já teve Jesus Cristo revelado na sua vida? Quem aqui já vive debaixo da graça? Amém? Meu irmão, aquilo que está nos esperando está após esse momento tão maravilhoso que até os anjos anseiam. Está lá fora. E em algumas traduções da Bíblia, vai estar o seguinte, está escrito assim: cinjam o seu entendimento. Em algumas traduções vai estar aí. Você sabe o que é cingir? Sabe quando você está com uma calça larga, uma roupa larga, sobrando? Se eu não sei quem trabalha com trabalho manual, se o cara que trabalha com trabalho manual, se ele está com uma blusa que a manga sobra demais, o que ele faz? Dobra, puxa, para não acontecer nenhum assim, para que aquela manga sobrando, aquela roupa solta, o bombeiro não trabalha com cinturão preso, bem afivelado, para que não caiam as coisas, as ferramentas? Ele cinge a roupa, cinge o instrumento que ele está vestindo, para que aquilo não atrapalhe
atrapalhe a ação dele enquanto ele executa um trabalho. E é isso que Pedro está falando. Cinjam o seu entendimento. Preparem a sua mente de tal forma que não haja distração que tire vocês do foco, que é Jesus. E ele vai além. Ele vai além. Depositem toda a sua esperança na graça que receberão. Meu irmão, deixa eu falar, todo dia é dia bom? Todo dia a gente está no glória e aleluia? Todo dia as contas estão em dia? Todo dia tem dinheiro sobrando? Todo dia está na provisão? Mas ele fala para a gente depositar a nossa fé na graça que nós recebemos. Porque quem vive pela graça, meu irmão, já teve todas as suas necessidades supridas e completas. A graça pagou o preço por todos os nossos pecados, por todas as nossas transgressões e iniquidades, por tudo aquilo que nos mantinha cativo, preso, a graça pagou. E Pedro está dizendo mais ou menos o seguinte: é liberdade. É tempo de não ser mais escravo. Parem de criar prisões que não existem. Eu chamei, eu busquei, eu resgatei, eu paguei o preço. Não existe mais prisão. Vivam pela graça. Confiem nessa graça que te alcançou. Não cabe mais a nós, cristãos, que recebemos o favor da graça, viver preocupados com coisas passageiras. Não é que a gente vai largar, jogar tudo para o alto e viver de qualquer jeito. Não. Mas todo o povo de Deus, em todas as Escrituras, mais tiveram tempos de luta do que de glória. Essa é a realidade. E sabe o que foi o diferencial daqueles que deram certo? Tiveram outra coisa que ele fala aqui, ó. Exercitem o autocontrole. Quem não tem autocontrole, meu irmão? Domínio próprio. Eu posso escolher toda vez entre explodir ou me controlar. Entre me desesperar ou me controlar. Entre perder a fé ou me manter na graça. Autocontrole. E no verso 14 ele vai dizer o seguinte. Deixa eu terminar aqui antes, né? Tem uma coisa que nós temos nesse tempo, eu não posso passar, eu ia passar, mas eu não posso passar disso. Se tem uma coisa que nós temos no nosso tempo, não existe geração que viva o que nós estamos vivendo. E eu não estou falando da parte boa, não. Estou falando dos ataques. Nós somos a geração do entretenimento. Pesquisas relatam que a média de tela de uma pessoa hoje pode chegar entre 10 e 12 horas. Quantas horas o dia tem? Então nós chegamos a passar, às vezes, metade do nosso dia distraído. Netflix, Amazon Prime, Disney Plus. É só um seriadinho. É bíblico. 12 horas vem do seriado bíblico. O mundo morrendo do lado de fora. E você se justificando, porque é bíblico. O Senhor te chamou para ficar sentado na frente de uma tela, preso na frente dela? Ou te chamou para proclamar as boas novas? Autocontrole.
Eu estou me colocando nisso. Lembrem que eu falei no começo. Tinha outras mensagens que eu queria compartilhar. Mas o Senhor me trouxe para essa. Final de semana agora é o final de semana de carnar? Como que está lá fora? Descontrole total. Meu irmão, eu acho que de 80% ou 90% das escolas de samba vão falar sobre ou candomblé ou sobre umbanda. Carnaval já é, o nome carnaval é festa da... Nada de bom acontece no carnaval. Nada, nada, nada. Eu não tenho como te falar uma coisa positiva que aconteceu no carnaval, porque não é bom. O carnaval foi criado para distrair. Sabe quando está todo mundo ruim, desculpa o palavrão, mas lascado, perdido, e aí o que eles fizeram? Deram uma festa de vários dias, para o povo esquecer os problemas. Esquece os problemas, brinca, festeja, pula, transa, trai, rouba, engana, fornica. Está tudo bem. O importante é esquecer os problemas. Mas eu sou crente, eu não pulo carnaval. Amém. Passa 4, 5 dias preso na... Qual que é a diferença? Ai, eu queria tanto buscar o Senhor, mas eu não tenho tempo. Feriado de carnaval, vou viajar. Descansar, né? Eu mereço. Pegar uma praia. Vamos ser sinceros, quem descansa na praia no feriado de carnaval? Quanto tempo para comprar um pão? Vai no mercado. Quanto tempo a fila do mercado na praia? Vamos lá, gente, ser sincero. Né? Conversa de adulto. Trânsito, é tranquilo para descer. Para voltar, então, nem se fala. Mas eu vou descansar. Aí eu volto, depois de 4 dias, como o Edas disse, a nossa igreja é tão abençoada que não vai ter culto na terça, porque você vai estar, né? De repente, muita gente vai estar viajando, aí você volta na quinta-feira, cansado da viagem, você vai vir para o culto? Vou nada. Estou cansado. Estou cansado. Verso 14. Sejam filhos obedientes, não voltem ao seu antigo modo de viver, quando satisfaziam os próprios desejos e viviam na ignorância. O 15, por favor. Agora, porém, sejam santos em tudo que fizerem, como é santo aquele que os chama. 16. Pois as Escrituras dizem, sejam santos porque eu sou. Está lá e essa parte especificamente, sejam santos porque eu sou santo. Tá, sabe aonde? Está lá no livro de Levíticos. Está lá no livro de Levíticos. Bem claro. Levítico 44, 45. Deus chamando o seu povo a ser santo. Não porque seu povo é forte. Não porque o seu povo é autossuficiente para lutar contra o pecado. Não porque o seu povo consegue. Porque Ele é santo e Ele nos ampara na identidade dEle. Sabe a graça que eu estou falando desde o começo? Essa graça veio acompanhada de um pacote de bônus. E um dos pacotes de bônus da graça se chama Espírito Santo de Deus. E aí vem uma coisa que me mata todos os dias e me bota uma... Todos os dias me bota um questionamento na minha cabeça. Eu vou dizer por mim, tá? Porque eu com essa calma e com essa mansidão também sou zoado, irmão. Pra caramba. É uma luta. Santidade é uma luta. É difícil. Viver em santidade é difícil. As distrações são muitas. A gente acorda de manhã, você levanta, toma um banho, toma um cafezinho. Quando você pisa na rua, a distração já começou.
E a gente é marrudo, a gente é uns crente marrudo, a gente é uns crente bravo. Sou crente, que é eu. Pecado não vai me pegar não, porque eu seguro o refrão aqui, ó. A gente não é capaz de nada, irmão. Pela nossa força, pelo nosso próprio entendimento, pelo nosso conhecimento. E é isso que essa passagem fala. Sejam santos, porque eu sou... Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Rápido. Que é o que tem me guiado e direcionado todos os dias. A minha briga não é contra o pecado. A minha e a sua luta não deve ser contra o pecado. Satanás não é, inimigo de Deus. Satanás não tem força diante de Deus. Primeiro ponto. Satanás é um cachorrinho na coleira. E quando Deus acha alguém que está bem firmado na rocha, dá o exemplo como Jó, aí Deus fala assim, tá lá meu filho, bênção, firme, forte na presença, voando. Testa lá. A gente enche a boca para falar de Jó. Só que cada luta, cada batalha que a gente passa, estamos na mesma posição que ele. Sabe qual que é a diferença? A escolha que nós tomamos durante essas lutas e essas batalhas. Como nós respondemos? As acusações, as setas, as tentações que vêm sobre a gente. Porque nós não devemos lutar contra o pecado. Nós devemos buscar a santidade. A palavra é clara. Busquem ser santos, porque aquele que vos chamou também é santo. Para de brigar contra o pecado, para de buscar a fórmula mágica, para de querer mais fazer um caderninho. Eu vou montar uma rotina para lutar contra o pecado. Irmão, busca a santidade. Uma vida de santidade vai te afastar do pecado. Água e óleo não mistura. Eu dei até um tópico para esse segundo, Filhos da obediência caminham em santidade. Os filhos da obediência caminham em santidade. Porque é o que ele fala, sejam obedientes. Filhos obedientes. Não vivam conforme as suas velhas naturezas, as suas velhas vontades, os seus velhos desejos, aquilo que a sua carne, forte e velha, essa sim é sua inimiga, essa sim está aí todo dia para te derrubar. É o velho Cleiton, é a velha Juliane, a velha Bárbara, a velha Gi. Misericórdia, né, Gi? A gente velho, como que era? Velho Gilberto, meu Deus. Pensou velho Preá lá no Santo Eduardo? Deus é mais, né, irmão? É esse que é o nosso inimigo, velho Braz. Só para vocês entenderem, o seu Braz, eu fiz casa de paz na casa do seu Braz. Vocês viram o seu Braz sorridente, obreiro, bonzinho. Meu irmão, 4 semanas o seu Braz passou por mim, ele não me dava boa noite. A casa de paz rolando, ele passava, batia a porta do quarto e ia dormir, fingia que não tinha ninguém. Esse homem botava crente para correr do prédio dele, dando tiro pro alto. Já pensou, velho Braz, de volta? Esse é o nosso inimigo. Nossa carne. A Bíblia é o manual é o manual do fabricante para nossas vidas, que nos mostra a vontade de Deus para nossas vidas. E conhecer essa vontade é o que vai nos afastar do pecado. Comunhão com a palavra, oração. Não estou te falando para virar super crente do dia para a noite, não, irmão. Mas faz favor. Para de ver 5 capítulos da série, vê só 2. Aí essas outras 1 hora, 40 minutos que vai sobrar, 1h30 que vai sobrar, tira aí. Ó, vou ser bonzinho. Você tira 3 capítulos da série, aí o tempo dos 3 capítulos, ó, você tira um tempo para fazer um lanche, tá bom? Prepara algo. E aí usou o tempo de um capítulo, que geralmente o capítulo é 40 minutos, 1 hora. Um capítulo. Você tira o tempo para ler, para meditar em 2 versículos pelo menos, e tirar um tempinho de oração em cima desses versículos. Ponto. 1 hora do seu dia, que tem 24, que você passa 10, 12 na tela. Estou te falando 1 hora.
para conhecer a vontade de Deus. Porque, meu irmão, a palavra trazida daqui de cima é uma bênção. Mas a palavra vivida lá fora que vai manter você em pé. A palavra vivida lá fora que vai te santificar. A palavra vivida lá fora que vai trazer a imagem de Cristo sobre a sua vida. Que vai fazer as pessoas olharem para você e falar: ali vai um crente. Ali vai alguém diferente. Ali vai alguém que anda diferente. Fala diferente. Tem uma luz diferente. Quem é o Deus dessa pessoa? Eu quero conhecer esse Deus. Deus não condiciona a nossa santidade em vencermos o pecado, pois Ele sabe que nós não conseguimos na nossa própria força. Mas Ele nos dá, Ele nos dá amparo e nos convida a sermos santificados nele, que é santo, através de Jesus, através do sangue da cruz. Esse é o convite que Ele nos fez. Eu vou entregar o meu único filho, um único santo de verdade, sem pecado e sem mácula, para morrer por cada um de vocês na cruz. E o sangue dele é esse sangue derramado na cruz, que santifica cada um de nós. E é debaixo desse sangue, é debaixo dessa graça, que nós devemos buscar todos os dias, sermos santos. Eu até finalizei esse tópico 2 com, uma formulazinha assim, É santidade, mas mente preparada, igual a sobriedade, vigilância e esperança na graça. Busca 2, vem um combo depois, tá vendo? Busca a santidade, prepara a sua mente, vai vir sobriedade. Sobriedade é você entender que a nossa luta não é contra a carne, nem contra a sangue, mas é contra principados e potestades malignos que atuam nas regiões celestiais. Que nesse momento estão agindo no Sinhá, no Teutônio Vilela, já preparando um monte de gente que está perdida no mundo para fluxo, abrindo a adega, botando o menino da biqueira já de plantão. É essas forças que atuam lá em cima, que estão nessa hora pegando o viciado e dando um comichão nele. Uma ansiedade que ele não consegue aguentar, que ao ponto de agora, 10 horas da manhã, 10h40 da manhã, ele já está pronto para correr para a biqueira e usar uma droga. Porque a luta não é contra a carne nem contra a sangue, são principados e potestades, hostes malignas. A nossa luta é espiritual, meu irmão. A nossa luta é espiritual, minha irmã. E está na hora da gente lutar da forma certa. Está na hora da gente sair desse evangelho raso. Eu venho no culto terça, venho no culto quinta, venho no culto domingo, sento, escuto, vou embora esperando a próxima refeição. Nós não vivemos no fast food gospel. Não vivemos. A nossa refeição a gente tem que preparar, buscar. A nossa refeição é o deleite na presença do Senhor. É Deus. Terceiro tópico. Postura e temor, crente. Fomos comprados pelo sangue precioso de Cristo. Põe o 17, o 19 para mim, eu vou ler agora. Lembrem-se de que o Pai Celestial a quem vocês oram não mostra favorecimento. Ele os julgará de acordo com suas ações. Por isso, vivam com temor durante seu tempo como residentes na terra. Pois vocês sabem que o resgate para salvá-los do estilo de vida vazio que herdaram de seus antepassados não foi pago com simples ouro ou prata, que perdem o seu valor, mas com o sangue precioso de Cristo, o Cordeiro de Deus, sem pecado nem mancha. Convite direto. Eu e você não fomos comprados nem por ouro, nem por prata. Não existe dinheiro no mundo capaz de pagar o valor alto que os nossos pecados custavam. Mas também vai dizer que é ótimo quando nós cantamos: quem é esse que era sem pecado no lugar da morte, vida me ofertou, o Cordeiro que por mim se entregou, e os meus pecados levou. Mas aqui a palavra está dizendo
Ele é justo e imparcial e vai nos julgar por nossas ações. O fato dele ter morrido por mim e por você não nos isenta da nossa responsabilidade. Não é porque a graça, a palavra diz para nós fugirmos da roda dos escarnecedores. Sabe o que é a roda dos escarnecedores? São as pessoas que escarnecem a graça que nos alcançou. Quando você chega numa roda, meu irmão, que banaliza tudo aquilo que significa, que simboliza o valor pago por Cristo na cruz por você, sabe? Está na roda que tudo é lícito, tudo convém, tudo é bom, nada é problema, está aí escarnecendo a graça, o sangue vertido na cruz, pago por mim e por você. O preço foi alto, não tem prata, não tem ouro, não tem pedra preciosa que vala esse preço, que pague o mesmo preço. Não dá mais para viver de qualquer jeito. A palavra está nos confrontando e nos mandando mudar. E aí, deixa eu tranquilizar vocês. Sabe de onde vem essa nossa natureza aqui? Ruim, zoada? Não é culpa nossa. Não é culpa nossa. Ele deixa bem claro. Em algumas traduções, lembrem-se do Pai Celestial, ele julgará de acordo. Pois vocês sabem que o resgate para salvá-los do estilo de vida vazio que herderam de seus antepassados. Em algumas traduções, aí está, do estilo de vida que herdaram de seus pais. E que seus pais herdaram dos pais deles. E que seus avós herdaram dos pais. E seus bisavós herdaram dos pais. Estilo de vida vazio, pagão, sem Deus. Nós nascemos mergulhado numa cultura de pecado. E a gente cai perdido no meio dela, caráter e informação, sem saber o que é certo e o que é errado. E crescemos sendo ensinados que tudo bem, não tem problema. Casa 10 vezes, separa, faz um filho com cada mulher, não tem problema. Mente mesmo, rouba se tiver que roubar, leva vantagem, é normal. E aí vem Jesus, nos resgata disso. Tira a gente desse meio, tira a gente, como diz o pastor Michel, do murturo, da sujeira, do lamaçal. Nos convida para uma vida santa. E tem um ditado que diz que o tempo é o inimigo da paixão. O tempo, grava isso. O tempo é o inimigo da paixão. Falei lá no começo, a vontade de passar o dia inteiro adorando, glorificando e dando glória a Deus, passa. O tempo é inimigo da paixão. Fogo do primeiro amor, aquela coisa de estar entregue, passa. E se você não está com a sua esperança na graça, sabe para onde que você volta? Para o murturo, para o lamaçal, para a sujeira. Aí é só uma mentirinha. Eu não menti, eu escondi. Foi uma mentirinha branca. Mentirinha branca, irmão. Branca, preta, azul, verde, cinza. O pai da mentira é Satanás. E começa assim, uma bobeirinha. Voltando, porque a paixão acabou. A graça não foi suficiente. E a gente começa a voltar para o mesmo lugar. E ele nos convida a sair disso. Correr disso. Porque o preço que foi pago foi muito alto. Toda vez que a tentação vier, toda vez que o prato de lentilha chegar, porque pecado não vem feio, irmão, pecado vem bonito. Não vamos ser hipócritas? Vamos ser realistas? A pessoa, quando vai trair, ela não vai trair com mais feio, com mais grosso, com o que trata pior, com uma que trata pior. Parece que tem algo melhor sempre, né? Porque o pecado se apresenta assim, bonito, sugestivo, prazeroso. Gera fome, atrai os olhos. Mas nós devemos estar com a nossa esperança na graça. Nós éramos cativos, presos no engano, perdidos cada um em seus próprios caminhos obscuros. Isaías 53:6 fala isso.
Todos nós nos desviamos como ovelhas, deixamos os caminhos de Deus para seguir os nossos caminhos, e, no entanto, o Senhor fez cair sobre ele os pecados de todos. Está aí uma profecia messiânica. Está falando de Jesus. É Isaías falando sobre a graça que viria. Contextualizar rápido para o nosso tempo. Quem aqui já assistiu Homem-Aranha 3? Do primeira trilogia, que quando ele é onde aparece o Venom, né? Sabe o que é aquele simbionte preto? É o pecado na minha e na sua vida. Eu vou contextualizar, você vai entender. Peter Parker é o herói. Cara bonzinho, engole sapo, controlado. Todo mundo passa em cima, o cara não explode com ninguém. A Mary Jane, que é a namorada, desculpa, mas é uma desviada. Que uma hora ela quer o cara, outra hora ela não quer, uma hora está tudo bem, outra hora não está. E o cara está lá bonzinho, submisso. Um cordeiro. Só que uma hora, a ferida que ele carregava, que era a morte do tio, salta na frente dele. O Homem-Areia, o Clint, aquele que matou o tio dele, aparece, foge da cadeia e se transforma no Homem-Areia. E ele não tem força, ele toma uma surra, que é muito poderoso. Só que vem esse simbionte do céu, cai lá, essa pasta preta. E ele está ali naquele dilema, porque ele quer dar um jeito de pegar o Clint, mas não consegue. E essa pasta preta, esse simbionte, que simboliza o pecado, gruda nele. E isso vai extrair de Peter Parker tudo que está, sabe, escondido, guardado no porão da alma. E aí ele já não dá mais atenção para a Mary Jane. Ele quer que a Mary Jane se exploda. Ele muda, larga o jornal, manda o dono do jornal pastar, não muda. Bota um terno preto, faz aquela pose, sai dando em cima da mulherada na rua. Mas o cara era controlado. O cara era bonzinho. O cara era o herói da vizinhança. Mas o pecado entra. Aquele simbionte gruda nele. Aquela coisa preta gruda nele e extrai dele o que ele tinha de pior. As distrações. Tudo aquilo que está lá fora, tudo aquilo que o mundo derrama sobre a minha e sobre a sua vida, é isso. É esse simbionte, é o Venom que nos ataca todos os dias. Quando a gente pega o celular na mão, quando a gente entra no carro, quando a gente sobe na moto, vai para o trânsito, tem um Venom ali pronto para grudar na gente e acabar com o nosso autocontrole. Extrair da gente o que a gente tem de pior. Fazer a gente esquecer da graça. Deus escolheu nos resgatar de todo esse engano e podridão, do cativeiro que Adão e Eva nos deixaram, como herança. E não foi com ouro nem com prata, foi com o sangue de Jesus Cristo. Nós estávamos perdidos e Ele nos resgatou. Deus sabia que a queda iria acontecer. E eu vou me encerrando por aqui. Eu deixei como último tópico, vou pedir para o grupo de louvor já vir. Pregação expositiva é bênção, mas a gente se perde no horário. Deus sabia que a queda viria. E como último tópico eu deixei o seguinte, uma decisão divina que sustenta a criação, que vai ser 1 Pedro 20 e 21. Ele foi escolhido antes da criação do mundo. Mas agora, nesses últimos tempos, foi revelado por causa de nós. Por meio de Cristo, vocês vieram a crer em Deus. Depositam sua fé e esperança em Deus, porque Ele ressuscitou Cristo dos mortos e lhe deu grande glória. Deus sabia que a queda iria acontecer. E Ele decidiu nos resgatar, através de Cristo. Sem a graça, meu irmão, toda a criação sucumbiria. A gente tem mania de achar que foi um plano que foi acontecendo antes da criação, quando estava Pai, Filho e Espírito. Ele sabia da nossa propensão para a queda. Ele falou, preciso dar um jeito de resolver isso daí. E eu vou fazer um mundo porque essa terra que nós vivemos é provisória, meu irmão. A eternidade não é aqui.
E vou entregar o meu filho unigênito para reconectar esse povo que vai se perder comigo de novo. E durante o tempo que eles forem peregrinos, porque um dos versículos aqui falava que a gente está de passagem. Nós somos residentes. Residente, meu irmão, está de passagem. Vai acabar. Eu vou enviar o meu filho para resgatar cada um deles, reconectá-los comigo, trazê-los de volta a mim. E meu filho, as mãos furadas de Cristo sustentam a criação. As mãos furadas de Cristo sustentam a criação. Pedro nos diz que as portas da fé foram reabertas para nós através da ressurreição de Cristo. Sem Jesus nós não teríamos fé, meu irmão. Quando é feito o apelo, nós aceitamos Jesus como nosso único suficiente e a nossa fé é depositada em... Por quê? O Filho veio para que todo aquele que nele crê não pereça, resgatados, favor imerecido, religados ao dom da fé. Através de Cristo, Deus voltou a falar com os homens. Eu vou pedir para vocês ficarem em pé, para a gente poder encerrar. E colocar a mão no coração de vocês. Fechem seus olhos. Talvez fique um questionamento na cabeça de cada um de vocês que escutou essa palavra. Da onde Pedro tirou tudo isso? Qual foi o momento que Cristo tocou Pedro tão profundamente ao ponto de Pedro chegar a tudo isso? E eu diria que foi lá no livro de João, no versículo 21, quando Jesus encontra os discípulos na segunda pescaria, depois que eles tinham desviado do caminho deles. Andaram com Jesus, conheceram Jesus, caminharam com Jesus, operaram milagres e maravilhas com Jesus. Jesus morre e eles vão e voltam a pescar. Eu quero que vocês entendam o intuito dessa mensagem essa noite. É trazer o entendimento da igreja, que a nossa luta não é contra o pecado. A nossa luta é contra a nossa velha maneira de viver. A nossa luta é contra nossas velhas vontades, contra o nosso velho eu. A nossa luta é contra aquilo que nos agradava antes de conhecermos a Jesus e que tenta nos puxar de volta todos os dias. João vai dizer que eles encontraram Jesus na praia, vê eles tentando pescar novamente, ele chama eles à praia. E quando eles retornam até a praia, Jesus tem pão, tem peixe, tem o alimento pronto e ele coloca eles sentados. E Jesus puxa quem? Pedro, meu irmão, Pedro, minha irmã. E ele vai perguntar para Pedro: Pedro, tu me amas? E talvez ele esteja perguntando isso para você nessa manhã, hoje. E talvez a nossa resposta seja a mesma de Pedro: sim, eu amo. E ele vai perguntar: apacenta minha ovelha. Mais ou menos é assim, ó. Se você me ama, por que você voltou a pescar? Eu não te chamei para pescar, eu te resgatei disso. E ele pergunta a segunda vez: Pedro, tu me amas? E Pedro convicto de novo: sim, eu amo. Apacenta, cuida das minhas ovelhas. Eu não te chamei para pescar. Eu tenho um chamado poderoso sobre a sua vida. Eu tenho algo preparado para você que não é mais ligado com a sua velha natureza. E ele pergunta a terceira e Pedro entende. E eu creio que quando Pedro escreveu essa passagem, ele estava lembrando dessa conversa com Jesus. Quando ele fala para Jesus: sim, tu sabes que eu amo. A decisão estava tomada. Sim, tu sabes que eu não vou mais voltar para trás. Tu sabes que eu não vou mais te abandonar. Tu sabes que aquilo que enchia os meus olhos não vai mais encher, porque eu estou preenchido de uma graça que até então eu não entendia, eu não compreendia, mas que agora eu entendo e eu compreendo.
e eu não posso viver sem essa graça. Sim, tu sabes. E talvez nessa manhã, tem pessoas que estão aqui como Pedro, sendo convidado por Jesus naquela praia. Que por um momento de distração, se esqueceram da graça e foram atraídos para a velha rotina, para a velha maneira de viver. Jesus está te convidando para a mesa. Jesus está te convidando para uma vida de amor e devoção a Ele. Jesus está te convidando para abandonar de uma vez por todas aquilo que te mantinha cativo e viver uma vida de liberdade em Cristo. Se tem alguém essa manhã que ainda não conhecia Cristo e quer receber Ele como seu único e suficiente Salvador, eu vou te pedir que você saia do seu lugar e venha até aqui para que eu possa orar por você, mas